Eu, pastor Rufino, quero dizer que nossa vida tem de estar no Espírito. Vocês estão vivendo uma vida espiritual ou carnal, é por isto que o tema de hoje é a vida no Espírito. E vamos meditar em Romanos capítulo 8 verso 1 ao 17. A vida espiritual nos ensina a agradar a Deus e não a nossa carne. Como viver no Espírito? Para viver no Espírito é preciso 1. Libertação da carne, e no verso 1 ao 4 diz portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne é uma prisão que precisamos nos libertar, mas isso só é possível buscando o Espírito Santo. No verso 1 nos fala sobre perdão total. No verso 2 nos fala sobre livramento. No verso 3 e 4 nos fala sobre libertação. O Espírito Santo produz o perdão que nos liberta e nos dá livramento do pecado. 2. Uma inclinação espiritual, no verso 5 ao 11 diz porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. A carne inclina para as coisas do mundo e desejos do pecado. No verso 5 e 6 nos fala sobre a carne gera morte. No verso 7 e 8 nos fala sobre a carne é inimiga de Deus. No verso 9 ao 11 nos fala sobre a carne luta contra o Espírito. O Espírito Santo nos inclina para as coisas de Deus que são boas e espirituais. 3. Nos tornamos filhos de Deus, e no verso 12 ao 17 diz de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, em Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, em se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A adoção como filhos de Deus nos transforma de meras criaturas em herdeiros espirituais. No verso 12 e 13 nos fala sobre não vivemos na carne. No verso 14 e 15 fala sobre viver como filho de Deus. No verso 16 e 17 nos fala sobre filhos herdeiros de Deus. Como filhos de Deus conseguimos viver uma nova vida espiritual? Conclusão. Em Romanos capítulo 8 verso 26 diz, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu, pastor Rufino, digo: se esforce a busque o Espírito Santo que te fortalece, te enche com seu poder e te transforma para uma nova vida espiritual, vencendo os desejos da carne. Que Deus abençoe a todos. Amém.